paz do Senhor Jesus. Quero estar trazendo uma palavra da parte de Deus para nossas meditações, para que nossos corações sejam edificados nessa tarde. E essa palavra se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Louvado seja Deus. No capítulo 3 e o verso a partir do 7. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a missionária Eva Jesus Soares, mais conhecida como Eva Soares. Missionária Jesus, missionária Eva Jesus, missionária Eva Jesus. Enfim, eu sou a missionária Eva Soares. E eu quero estar trazendo para a nossa meditação nessa tarde a palavra que se encontra em Apocalipse, o livro da revelação. Revelação que, louvado seja o nome do Senhor, Deus, aprove a Deus dar a João, que estava preso na ilha de Patmos, as coisas que aconteceriam com a igreja e com os que dormem no Senhor, desde a fundação do tempo, desde o começo da história da humanidade até o arrebatamento da igreja na terra. E João, ele estava preso na ilha de Patmos quando ele recebe Apocalipse, que também é conhecido como livro das revelações. O livro Apocalipse, ele é um livro escatológico, mas ele também é atemporal. Por que você está falando, missionária, que ele é atemporal? Porque quando nós começamos a analisar o livro de Apocalipse, ele passa a ser um livro que, ao mesmo tempo que ele fala do passado, ele fala do presente, fala do futuro, porque o nosso Deus não tem compromisso com o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa parte que eu me comovo com esse Deus. É nessa parte que eu me sinto bastante à vontade e feliz em estar ministrando essa palavra nessa tarde. Nós temos visto ultimamente as coisas acontecendo com uma rapidez incrível. Muito rápido tem acontecido as coisas. Tem multiplicado a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Nós temos visto corrupção. Deus tem colocado o povo em destaque, o povo dele em destaque. E quando o povo de Deus chega até aquela posição que o Senhor coloca, ele não entende, ele não ouve o que o Espírito está dizendo, como ele deve agir. Então nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que João teve essas revelações. O próprio Jesus, que começa no capítulo 1, dizendo que ele é aquele que foi morto e reviveu e que está vivo, aquele que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, ele começa a falar para João a respeito das 7 igrejas que estão na Ásia. Hoje eu quero me ater na igreja de Filadélfia. E o Senhor, ele começa falando para a igreja de Filadélfia e diz para João escrever. E João está atento ao que o Senhor está dizendo. Uma coisa que me faz sentir uma coisa muito gostosa aqui nesse momento é como eu começo a pensar, e quando eu li, e que Jesus aparece para João com os pés reluzentes como latão refinado. Jesus se apresenta para João com a cabeça branca, não por velhice, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas por aquele que representa, que tem toda a sabedoria da eternidade passada e da eternidade futura. Esse Deus sabedor de todas as coisas, porque ele era, ele é e há de vir a ser.
O nosso Senhor Jesus Cristo, que andou aqui na terra, que comeu da minha comida, que bebeu da minha bebida, aquele que foi crucificado, aquele que foi açoitado, aquele que foi humilhado, foi suspendido numa cruz, e ele estava nu. É errado quando se diz que Jesus estava envolto no lençol, tampando as suas partes íntimas. É mentira. Porque quando eu leio a história de Cristo, quando eu leio a Bíblia, não é assim que relata a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi crucificado nu. Porque ele tinha que ser humilhado. Ele foi humilhado pela minha e as suas transgressões. Então o meu Senhor, ele traz a cabeça toda branca, louvado seja o nome do Senhor. Ele traz a cabeça branca, que ele tem toda a sabedoria da eternidade. Ele tem a sabedoria dos céus. Ele tem a sabedoria da terra. Alabassuriande canta alamaraia. O nosso Deus, ele tem a sabedoria suprema. Ele é supremo naquilo que ele faz, naquilo que ele faz, naquilo que ele age, naquilo que ele manda. A supremacia está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meu querido, aqui ele diz para João, ele dá uma ordem a João. Ele não pede a João, ele não suplica a João, ele dá uma ordem a João. Ao anjo que está, vou passar a ler a palavra, a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo que está em Filadélfia, escreve isto. E diz, louvado seja Deus, e diz que o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém se pode fechar. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que fareis da sinagoga de Satanás, entre aspas, aos judeus, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos seus pés, e saiba que te amo. Como guardaste a minha palavra na paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem um ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a cidade de Filadélfia, ela ficava a 60 quilômetros do estádio de Jerusalém. E ali, aquela igreja, ela era uma igreja pequena, era um povo fraco, entre aspas. Era um povo que não tinha um poder, ele não tinha um nome, ele não era renomado, mas ela tinha uma força pequena. E era uma época em que a igreja era perseguida, Era o tempo que a perseguição era ferrenha. Logo após o arrebatamento, a subida de Jesus nas nuvens, em que acontece em Atos dos Apóstolos, começa a perseguição do povo de Deus. E aí todo mundo já conhece a história. Agora chega a vez, depois de muitos discípulos, dos apóstolos, já muito apóstolo morto. Agora João está preso, está exilado.
Louvado seja o nome do Senhor. Por que louvado seja o nome do Senhor? Se João está exilado, você está louvando, você está adorando? Estou sim, porque viver para nós é Cristo e morrer para nós é lucro. E João já esperava isso, porque Jesus disse que se fizeram aquilo com ele, se perseguiram os profetas, se perseguiram o próprio filho, perseguiriam os seus discípulos também. Nós temos todo o poder, nós temos autoridade, nós temos autonomia dada por Cristo, nós somos nomeados por Cristo, mas não somente para as bênçãos, mas também para as perseguições, as pedradas. Eu vejo muita gente assim reclamando das retaliações, das perseguições, porque não se pode mais falar nada com o crente, porque o crente hoje em dia parece que tem sal nas costas, ele já não está mais apto a apanhar, a ser perseguido por causa do evangelho. Ele na primeira ele já quer desistir. Ei, não é bem assim não. João já sabia qual é o final dele, mas ele não estava preocupado, e ele já estava velho. Ele não estava preocupado com o que fazer da vida, mas ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. E ele pega o pergaminho, começa a escrever para as 7 igrejas. E como aquele homem que estava exilado numa ilha, como que ele pensava que ia chegar até nós? E agora às vezes você está perguntando, é verdade, irmão, até agora eu não tinha me atentado para isso. Como ele escreve, como João vai escrevendo e não se preocupa em saber como chegar lá. Quando Deus te dá uma ordem, louvado seja Deus. Quando Deus te dá uma ordem, obrigado, Miguel Alves Felipe, assistindo, muito obrigado. Quando Deus te dá uma ordem, eu quero te dizer que você cumpre a ordem, e o que vai acontecer é de inteira responsabilidade daquele que te mandou. E agora João escreve. Nós estamos vendo uma igreja que estava sendo perseguida. Nós sabemos que na época o povo era lançado na arena. Nós sabemos que o povo era lançado aos leões. Quando era pego um cristão, ele era arrastado, ele era açoitado, ele era envergonhado, ele era humilhado em praça pública. Ei, meu irmão, agora enquanto eu falo com você, há países no mundo que traz para fora missionário, como eu, como outros, que estão em países aonde a palavra de Deus não pode ser pregada, aonde a palavra de Deus não pode ser anunciada, aonde você não pode falar que Jesus te ama, que Jesus morreu numa cruz para te salvar. Você não pode. Por quê? Porque você será preso, você será humilhado e ser chamado de fraca ou branda. Perseguição. A alta perseguição, você é preso, apanha e é extraditado para seu país. A extrema, você é decapitado se você for pego falando sobre o evangelho da salvação de Cristo. E muita gente, e muitos irmãos nossos, missionários e missionárias, não por necessidade ou por pobreza, porque às vezes abre mão de 2 ou 3 faculdades, porque você não pode sair por aí como missionário para um país e entrar no país com a carteirinha de missionário. Você vai entrar como enfermeira, como médica, como professora, com alguma profissão que vá levar para aquele país onde o evangelho é proscrito. Você tem que levar alguma coisa, menos a carteira de missionário. Então as pessoas que vão ao campo missionário, eles são preparados. E muitos deles, eles deixam a família, deixa pai, deixa mãe, irmão, casa confortável e vai para uma terra distante. Cumprir o ID, hoje em dia. Porque eles também creem como João. Eu vou fazer a minha parte. O resto é com o Senhor. E João começa a escrever. Diz isto, o que é o santo, o verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Jesus é descendente de Davi, ele nasceu da tribo de Davi, mas Jesus é
pai de Davi. Louvado seja Deus. Ele diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer, meu querido, nessa tarde, que quando Deus te dá uma ordem, você tem que cumprir. Existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Missionária, se Deus existe, por que tanta desgraça? Você está vendo? Você está respirando? Você está comendo? Você está bebendo? Você faz da sua vida o que você quer? Isso se chama livre-arbítrio. O que você comer é responsável pela saúde do seu corpo ou não. O que você bebe é o que vai te dar saúde ou não. As suas escolhas é que vai fazer o seu futuro. Se você escolher mal, você vai ter um futuro ruim. Se você escolher bem, você vai ter um futuro bom. Você não vai plantar uma semente de abóbora e colher mamão. Consequentemente, não. Então, assim é o nosso Deus. Ele espera que você obedeça. Se você obedecer, você vai plantar fé e colher o fruto espiritual, que é bondade, que é vida eterna, que é salvação. E agora o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia: ei, eu sei das tuas obras. O Senhor sabia que aquela igreja, apesar da perseguição ferrenha, apesar da tristeza que eles passavam muitas vezes de ver seus filhos, suas filhas serem trucidados, literalmente trucidados, morto na arena pelos leões, eles não negaram o nome do Senhor. Eles não negaram. E o Senhor diz, e no meio deles ainda tinha uns falsos judeus que diziam que eram judeus, mas que não eram. Eram mentirosos. E Deus promete para aquela igreja que eles viriam e adorariam prostrado nos pés para que eles soubessem que Deus o amava. E acontece. Acontece no dia de hoje. Mas o que eu posso aplicar essa palavra no dia de hoje? Essa palavra já é escatológica por si mesma. Vai chegar a hora que vem uma grande perseguição no Brasil, nas igrejas, porque o Brasil ainda não tem perseguição acirrada. Em termos de leis, nós temos uma perseguição branca. Nós não podemos mais pregar em praça pública, nós não podemos mais falar determinadas coisas que é pecado, que estão na Bíblia, que é considerado pecado, você já não pode mais falar, porque é contra a lei, você já não pode falar mais certas coisas, porque é contra a lei, você é taxado disso, daquilo outro que eu nem posso falar, devido estar numa rede social. Mas nós sabemos que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E eu tenho que arranjar, enquanto igreja, com essa perseguição branda, um meio de estar explicando a palavra de Deus sem falar do pecado e do pecador. Mas aqui a palavra de Deus diz que aquele povo que perseguia a igreja de Laodiceia, e no meio deles tinha os falsos. Os falsos, como sempre, no meio do joio tem o trigo, no meio do trigo tem o joio, né? Melhor dizendo, eles são sinagoga de Satanás. No meio de nós temos visto muitas coisas, muita aberração no nome do Senhor Jesus. Coisas terríveis, coisas horríveis, coisas que ofendem a santidade de Deus. E Deus já tem se mostrado impaciente com tais situações. Aí acontece algo e o homem semeia na carne e ele colhe a enfermidade. Porque ele faz uso errado do seu corpo. Ele faz o uso não para aquilo que Deus o criou. Então são sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus, mas não são. E eles virão e prostrarão diante de Filadélfia.
Então, os que estão hoje em dia praticando todo tipo de iniquidade e promiscuidade, lascívia, concupiscências carnais, desejo desenfreado da carne, homem sem compromisso com Deus, mais amante de si mesmo do que amante de Deus. Então, o que acontece? Vai acontecer simplesmente o que Deus está prometendo aqui. Eles vão ser refém das suas escolhas. Muitos deles caem em enfermidade e vêm até nós para que nós oremos ao nosso Deus. E nos dias de Laodiceia, isso acontece. Louvado seja Deus. Aí o Senhor começa a mostrar que aquele mesmo que está fingindo que é servo de Deus, mas na verdade está mentindo, ele vem e prostra diante daquele que serve a Deus em espírito, em verdade. E quando você ora e ele é curado, aí ele vai reconhecer que verdadeiramente Deus te ama e que verdadeiramente Deus está com você. Aí nós vamos para outra parte. Irmã, meu irmão, hoje em dia vocês têm estado na igreja. Eu quero falar para você que tem sofrido perseguição, calúnia. Eu falei no começo, eu creio que eu fui um pouco dura, que crente que não aguenta apanhar. Mas muitas das vezes o crente ele está aguentando apanhar e a luta começa dentro de casa. A luta começa dentro da própria igreja. A igreja persegue o servo de Deus dentro da igreja. É ministério perseguindo o evangelho, o próprio irmão. O irmão que está carente. Mas Deus colocou uma porta aberta. Que apesar da sua pequena força, apesar de você não ser um ministro, apesar de você não ser o dízimo alto, apesar de você não ser aquele irmão que destaca entre os demais, você tem sido pequeno, mas você tem mantido a sua fé firme no nome do Senhor Jesus. Você não tem negado o teu procedimento, o teu comportamento enquanto cristão. Você tem honrado a divisa que Jesus te deu de cristão, pequeno Cristo. Você tem guardado o nome do Senhor. Você tem glorificado o nome do Senhor. Você não tem negociado o nome do Senhor para ter posição, para ter um renome. Aleluia, louvado seja Deus. Para você estar em evidência. Estranho que toda vez que eu falo louvado seja Deus, eu falo diante de uma catástrofe. É porque nós temos que ter consciência que nós não temos um evangelho de facilidade como tem se pregado por aí. Ou até mesmo um evangelho de prosperidade. Jesus disse certa vez que quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Também ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas para ter bom ânimo, que ele venceu o mundo e nós venceríamos. E também ele diz que tudo que nós pedirmos no nome dele, crendo, nós receberemos. E, irmã Eva, agora você foi longe demais. Você agora ficou um pouco proséfila. Talvez. Mas, quando eu te faço essa pergunta, eu te levo a raciocinar. Por que eu falo na mesma hora que você tem que seguir uma cruz e sofrer por amor do evangelho, e agora eu falo que Jesus te dá todas as coisas? Porque ele diz que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. O Senhor Jesus, quando nos cumprimentava, ele diz, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Ele está comigo aqui, está com você aí, que tem Jesus Cristo. O reino de Deus está aonde você está. Você é cidadão do céu. Salmo 15. Louvado seja Deus, amém? Então esse povo aqui, sei das tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Irmão, não importa qual seja a situação que você está passando. Não importa se você recebeu um diagnóstico. Não importa se você recebeu um não. Não importa se a sua despensa está vazia. Não importa se você está passando por uma necessidade, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela social, seja uma perseguição, seja qual for a situação que você está passando. Não negue o Senhor Jesus, porque Ele vai colocar e já colocou uma porta diante de você. E lembra que Ele disse, não sou eu que estou dizendo, Ele disse, eu sou a porta, toda ovelha que entrar por mim encontrará pastagem. Então, quando você está sofrendo, quando você está sendo perseguido, que você dobra o seu joelho, que você começa a clamar, ah, Senhor, ah, louvado seja o nome do meu Deus. Quando você começa a ser perseguido, como você não tem mais força para lutar, quando você não tem mais ninguém para te defender, Ele levanta do trono e mostra que a tua vida tem um dono. Ele mostra que Ele é o Senhor da tua vida. Ele mostra que Ele não mudou. Ele mostra que a cruz está vazia, que Ele ressuscitou, que Ele é aquele que fala com João com a cabeça branca, porque tem a sabedoria da eternidade. Alabassura e canta alabanaias. Ele ainda é Deus que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem passado por luta, você tem passado por prova, por perseguições. Não importa qual situação que você esteja vivenciando nesta hora, mas eu quero te dizer que ainda que seja pequena a tua força, se você não negar o Senhor, Ele coloca uma porta aberta diante de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Ninguém pode fechar uma porta que o Senhor abre. Ninguém pode fechar a tua boca. A tua boca é boca de Deus na terra. Abre a boca e fala da palavra de Deus com intrepidez e ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez, levado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, não fala na carne, mas fala no Espírito, porque quando você fala no Espírito, o Senhor é responsável por aquilo que você fala, porque Ele diz que vós sois a minha testemunha na terra. E eu velo para cumprir a palavra que o meu servo tem falado. Sabe por quê? Porque quando você fala através do que o Senhor te mandou falar, Ele vai confirmar as palavras que saem da tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. Deus é tremendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é no extremo tremendo e deve ser adorado e reverenciado na congregação dos santos. Alabassuri canta lá e demantou. Oh, Espírito de Deus, louvado seja Deus. Não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor. E você, meu querido ministro da palavra de Deus, não negocie o seu ministério com um político corrupto. É por negociar o ministério que o Brasil está nas condições que se está. É por negociar o ministério, porque você sabe que a ovelha, ela vai seguir o pastor. E nós, como ministro da palavra de Deus, que temos responsabilidade com vidas que estão sobre o nosso ministério, Ele muitas das vezes vai estar olhando, porque Ele vai seguir o exemplo daquilo que você fala. Se você diz que alguma coisa é boa, Ele vai seguir. E se você diz que fulaninho é para votar em fulaninho, Ele vai votar. E por acontecer isso, o Brasil chegou na situação que tem chegado, por ministro que negociaram o seu ministério. Mas, meu querido, minha querida, não negocie o seu ministério. O seu negócio é com Deus. É com esse que fala com João. É com esse que manda 7 cartas para os anjos. Lembra, você, anjo, que está na igreja.
É de você que vai ser cobrado. Porque quando a igreja entrar pela porta, o Senhor disse: ai dos pastores que apacentam a minha ovelha e as fazem dispersar, eu mesmo as recolherei. Mas ai dos pastores, quando você chegar diante de Deus e você tiver feito uma dessas ovelhinhas perecer, se você tiver feito, você tiver negociado seu ministério, há um ai para você. E o que é um ai de Deus? É uma coisa tremenda, terrivelmente tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos compromisso em pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. É necessário, é crucial que saiamos, não andemos tanto de carro, não andemos tanto de jato, não andemos tanto com segurança, disfarçado de diáconos. Andemos pelas ruas como as pessoas comuns, como Jesus fazia. Andava cercado, rodeado de multidões. Multidão essa que vinha de todas as espécies. Uns para ser curado, outros por causa do pão material, outros porque criam que ele tinha algo da parte de Deus para dar para ele. Outros criam que ele era um profeta e outros ainda procurando ocasião para acusá-lo. Você não pode temer, você tem que andar, você tem que falar para aquele jovem que está na esquina, correndo o risco de ser assaltado, sim, mas você tem também que crer que Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar. Você pega uma posição de pastor, já não quer mais andar a pé, você já fica com medo de sequestro. Ei, morrer para você é lucro e viver Cristo. Se você morrer com um tiro, na hora que você estiver pregando o evangelho, e seu coração estiver cheio de amor, a tua coroa já é certa. Jesus não desceu do céu para voltar, subir com carne. Ele teve que passar pela morte. Você só não vai sentir a morte se Jesus voltar agora. Aí seu corpo vai ser transformado. Ainda que sua força seja pequena. Não negue o Senhor. Não negue a palavra do Senhor. Porque a sinagoga de Satanás está no meio de nós. Tem muitos que dizem que são crentes, mas não são. Muitos dizem ser cristão, mas não são. Porque é muito fácil reconhecer. Sabe como? Pega o cajado e no meio das ovelhas senta o cajado. O que for ovelha vai sair uma lágrima. O que for lobo com pele de ovelha vai te mostrar os dentes. É fácil, né? Aí você vai descobrir quem é os que são e os que não são. A ovelha, ela baixa a cabeça. É por isso que eu digo que nós, como ministros, temos que ter cuidado com o que falamos e com o que fazemos. Porque a ovelha vai seguir o pastor. Irmã, eu estou passando por luta. Eu tenho observado o evangelho. Eu tenho levantado pelas madrugadas. Eu tenho orado. Mas o meu filho, ele está andando em má companhia. Eu já fiz tudo. Eu quero te dizer uma coisa, minha amada. Deus não nos deu filho para ter problema. Qual é a promessa do Senhor mesmo que está escrito na Bíblia? Aqui na minha palavra está escrito: porque não negaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Mas na frente ele diz assim, olha, como não negaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação. O Senhor vai te guardar o seu coração. E lembra, quando Paulo estava na prisão, e Silas, eles louvavam o Senhor
e as cadeias foram rompidas. Quando o carcereiro ia se matar, ele disse: não faça mal a ti mesmo, porque todos nós estamos aqui. E ele ficou abismado com o poder do Deus de Paulo. E ele falou: o que faço eu para ser salvo? Ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu irmão, se você tem a promessa de Deus, se você tem a Bíblia, se você tem essa palavra aqui, essas promessas suas, quando Jesus disse: está consumado. Ele diz: todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Se o que você busca está no céu, ele te dá. Se o que você busca está na terra, ele tem poder para te dar. Aonde tiver a sua bênção, Deus tem poder para te dar. E o teu filho foi ele que te deu. Você não teve filho porque quis, porque tem muitos que querem e não tem. Tem gente que ora para ter filho e não tem. Então, se ele nasceu, é porque Deus tem projeto com ele. Talvez ele ainda não tomou uma posição porque você orou errado. Você está orando pelo seu filho. Ora pelo projeto de Deus. Senhor, olha, o Senhor me confiou um projeto, uma vida, que o Senhor tem um propósito, um projeto, mas está andando errado, está na esquina. Senhor, até quando? Estão dizendo para mim que ele não vai voltar. Estão dizendo que eu estou indo para a tua casa te glorificar, mas ele está na esquina andando com mais companhia. Por enquanto, porque ele é promessa de Deus, ele vai voltar sim. Ele vai voltar. A vontade permissiva de Deus é que ele fique lá. A vontade absoluta de Deus é que o plano de Deus na vida dele se cumpra. E se Deus falou que ele vai pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo, ele vai pregar. Não importa ainda que ele venha retalhado, cheio de tiro, mais retalhado do que qualquer coisa. Ele não vai passar pelo vale da morte, mas não vai morrer. E o Senhor vai fazer ele pregar o evangelho. Por enquanto, meu marido, ele não é uma bênção. Meu marido não declara amor para mim. Meu marido não é provedor. Meu marido dá qualquer coisa a qualquer um, mas a mim ele deixa passar necessidade. Começa a orar. Deus jamais iria casar uma cobra com uma lagartixa. Se você é santa, o seu marido vai ser santificado em você. Você já sabe, sem palavra, vê seu marido. Ora porque quem salva e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Deixa ele ver o Deus estampado no teu rosto. E o Senhor, com certeza, na hora da tentação estará com você. Mas eu estou passando por uma enfermidade curável. Você está passando por uma enfermidade incurável. Você recebeu o diagnóstico do inferno. Você recebeu o diagnóstico que você está em câncer terminal, que você está com leucemia, que você tem AIDS, que você tem lúpus, que você tem diabetes. Não importa qual é o diagnóstico que você recebeu. De quem você recebeu? Foi Deus que falou. Isso também é na hora da tentação. Isso é tribulação. Isso é tentação que está vindo sobre a terra. Cada dia que passa, está vindo enfermidade. Quando se descobre a cura de uma, aparece de outra. É incrível. Quando se descobre a cura de uma doença, aparece outra imediatamente, de uma forma rápida. Tão rápida quando eu estou falando e você está me ouvindo aí do outro lado da tela. Tão fácil e rápido. É a tentação que está vindo sobre o mundo. Mas o Senhor diz: na sua pequena força você não me negaste. Eu vou te guardar nessa hora. Mas eu estou enfermo e eu tenho guardado a palavra de Deus, então eu espero a cura. Ele é Jeová Rafa. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por que você está passando por isso? Para ter a marca de Cristo no corpo. Para quando você sair desse leito de enfermidade, você levantar e falar: Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS,
Jesus cura a leucemia, Jesus cura diabetes, coluna, Jesus tira da depressão. Jesus cura da depressão, Jesus cura do síndrome do pânico, do terror noturno. Jesus cura você de toda enfermidade, porque Ele é Jeová Rafá, aleluia. Louvado seja Deus. Então é esse tempo que Ele fala que a tentação viria. E agora tem uma promessa que Ele fala: eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode entender o peso desse versículo? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Eis que venho sem demora. Eu vou repetir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O Senhor está voltando. Lava tuas vestes. Se você mentir, não mente mais. Se você está em adultério, abandona a mulher estranha. Começa a clamar. Bota o rosto em terra. Senhor, tira o desejo que eu tenho no corpo da mulher estranha. Se você está adulterando, Senhor, tira o desejo do que eu tenho no corpo do homem estranho. Começa agora a lavar suas vestiduras. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Olha, vão vir na tua porta dizer que não adianta servir Jesus, porque, olha, não é bem assim. O nada a ver tá por aí. O nada a ver tá por aí. Pode fazer isso que não tem nada a ver. Não tem nada a ver você dar o jeitinho do gatunete. Não tem nada a ver você dar o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Porque brasileiro tem um tal de jeitinho. Vamos guardar, vamos vigiar para ninguém roubar a tua coroa. Porque Satanás, ele não vai vir de rabo e chifre, porque você vai expulsar ele. Ele vai vir de jeitinho manso. Ele vai vir no famoso jeitinho brasileiro. As facilidades. As pequenas coisas que vão abrindo e viram a brecha que não dá jamais para costurar. Vamos guardar, porque Jesus está voltando. É as últimas horas da igreja na terra. E você e eu somos ainda a história sendo escrita da igreja, dos últimos dias da igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os últimos dias, as últimas palavras, os últimos feitos do Senhor Jesus está sendo escrito através das nossas vidas. Quem você vai querer ser? Qual o personagem que você vai querer ser nessa história? Louvado seja o nome do Senhor. Qual o personagem que você vai querer ser? Jesus tinha 12 discípulos. O último agora está na ilha de Pátimo, recebendo a carta da revelação, Apocalipse. O último está sendo aqui. Um já tinha sido fervido, o outro tinha sido esfolado, decapitado. Pedro de cabeça para baixo, crucificado. Agora eu te pergunto, que tipo de personagem que você quer ser? Esses que morreram por amor do Senhor nas arenas? Esses que foram arrastados para fora por amor do Senhor? Ou você vai querer ser um Judas? Ou você vai querer ser aquele que duvidou? Ou você vai ser vai querer ser aqueles que perseguiam e procuravam ocasião para acusar o nosso Senhor Jesus Cristo? Que tipo de personagem você quer ser na reta final da humanidade? Porque é na reta final da humanidade. Jesus não vai vir para poder arrebatar somente a igreja. Jesus vem para poder fazer juízo sobre a terra. Ele disse em João 5:28 que chegará a hora, e é agora, os que estão no sepulcro ouvirão a voz dele e se levantarão, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Qual lado que você quer estar na hora que ele separar? Vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno,
Ou então apartai-vos de mim para o fogo eterno com Satanás e os seus anjos. Qual o personagem que você quer ser nessa história, no final da história da humanidade, quando está sendo escrita? Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de brincar. Guarda o que você tem. Ainda que sua força seja pequena, não negue o Senhor Jesus. Ainda que os problemas sejam gigantes, a perseguição seja tamanha, que você tem dia que não tem vontade de levantar da cama, mas levanta e faz o que o Senhor manda. Eu costumo dizer que tem dia que eu não quero pregar a palavra, tem dia que eu estou desanimado, mas eu prego, porque é preciso pregar a palavra de Deus, porque é a última hora. Oh Espírito de Deus, guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa, porque é oferecido a toda hora banquete de Satanás. O mundo é cheio de facilidades. O mundo é cheio de facilidades. Andar com Cristo é andar na contramão. Andar com Cristo é fazer papel de bobo. Andar com Cristo é sair no prejuízo para o mundo. Mas é também, sabe o que? É coroa de glória. É coroa de glória diante de Deus. É coroa de glória. É coroa de glória diante de Deus. É ser coluna na cidade de Deus. Aleluia. Oh, Lobassuri canta Lamanaias. É ser coluna de Deus. É ser motivo de Deus falar assim: valeu a pena mandar meu filho morrer naquela cruz. É motivo de Deus falar que valeu a pena ele enviar o seu amado unigênito a morrer por mim e por ti. Já é a última hora na terra. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Ser cristão é passar por bobo, mas sabendo que estão fazendo. Eles pensam que você é bobo, mas você está cedendo, porque você tem algo maior. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você sabe que ele que é um carente. Você sabe que você tem alguém que te ama de uma forma tremenda e maior, de uma forma incomparável e inagualável. Você sabe que tem alguém que te ama, que deu a vida por você. Ah, mas eu conheço muita gente que suicida por amor. Será que quem suicida, suicida por amor? Será? Eu vou me matar porque eu amo alguém. Mentira, você não ama ninguém quando você se mata. Você só tá se adiantando e indo pro inferno. Eu quero dizer que quando você tenta se matar por alguém, você tá sendo egoísta, porque você não pode ter a pessoa que você quer. É mentira. É mentira do diabo. Essa história que morreu por amor é mentira. Quem morreu por amor foi Jesus Cristo. Porque a vida dele ninguém tirava, ele mesmo deu. Ele se propôs a pagar o preço de sangue. Ele se esvaiu. Ele se esvaiu. Por isso a cabeça dele é branca. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é no extremo tremendo. Ele deve ser adorado e reverenciado na congregação dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na reta final da igreja da terra. E o Senhor ainda nos diz: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Essa é a nossa recompensa. Essa é a nossa recompensa. Ser coluna no templo do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na cidade do meu Deus. Na Nova Jerusalém. Por onde você quer entrar? Pela porta. Entra pela porta. A porta é Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Rogério N. Nunes. Louvado seja Deus. Obrigado, Rogério. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz: quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Não deixe que as tribulações da vida, não deixe que as perseguições, não deixe que uma enfermidade, não deixe que um marido, uma esposa, ninguém salva ninguém. Cada um dará conta a Deus de si. E aos seus filhos, e aqueles que são caros, aqueles que te são preciosos. Pregue a palavra com a sua vida. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo para aquele que você não conhece. Seja atalaia de Deus, seja boca de Deus na terra. Aproveita que hoje é domingo, 3 de setembro. Sai, vai andando. Enquanto você vai para a igreja, leva um pouco de folheto. E a caminho, quem você encontrar, entrega um folheto. Leia o que está escrito no folheto. Não caia também no erro de entregar um folheto sem ler o que está escrito. Que você, se ele te perguntar o que está escrito, você tem que saber. Leia o folheto e entrega. E fala aqui, ó, tem a palavra de vida e de morte. Como assim? Vão te perguntar. Aí você explica o plano da salvação. Se não te perguntar, e se estiver andando depressa, basta você dizer: recebe esse folheto em nome de Jesus. Jesus chama. Faça isso. Você é atalaia. Não negue o nome do Senhor. Mesmo que sua força seja pequena. Mesmo que você tenha que sair de casa correndo para limpar o banco da igreja, lavar os banheiros, passar o pano na igreja. Não importa quem você seja. No reino de Deus não tem maior nem menor. Porque diante do trono branco vai estar advogado, juiz, magistrado, reis e rainhas. Todos nós seremos julgados. Louvado seja Deus. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Às vezes, eu sou a missionária que estou falando aqui em tempo real, ao vivo para você. E não que eu seja alguma coisa. Eu sou o pior dos discretos, eu sou dos menores. Porque quem pensa que por estar numa posição de pastor, ele é maior, engano dele. Ele é só o mordomo da casa dos filhos de Deus. Ele está ali para servir os filhos de Deus. Está ali naquela condição de servo. E se ele não reconhecer que ele está na condição de servo, ele vai ter um problema sério com o pai dos filhos. Se os filhos forem mal criados, for para o caminho errado por falta de ensinamento do mordomo, o dono da casa vai cobrar do mordomo. Não esqueça disso. Ninguém é maior que ninguém no reino de Deus. Se você tem sido pouca a sua força, se a luta tem sido grande, não negue o Senhor, mas dobre o seu joelho e busque a face do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado você que esteve até agora comigo. Muito obrigado você que está ouvindo. Você que está me vendo. Guarda sua coroa. Não deixa que Satanás venha com os pratos, com seus manjares, com suas oferendas, com seus famosos jeitinhos brasileiros, para poder estar oferecendo banquete e você ir atrás da iguaria. Faça como Daniel, que não se contaminou com as iguarias do rei. E no final daqueles dias proposto, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel estavam mais fortes entre os nobres trazidos de Judá. Então, meu querido e minha querida, não se contamine com as iguarias do mundo. Deus tem preparado para você uma ceia no céu. As bodas do Cordeiro. Ele vai enviar os arcanjos nas nuvens com voz de trovão e vai bradar. Você vai subir e vai encontrar com o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que Deus está com a gente é glorioso. Louvado seja Deus. É glorioso saber que Deus é o nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus
continue falando no seu coração. Amém?